Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou o Lucas Wilker e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é o Jean Silva. Oi, Jean. Oi, Lucas, e oi para nossa bancada de hoje e para quem nos ouve pelo Spotify, YouTube ou pela rádio. Por hoje, vamos falar sobre as novas pesquisas eleitorais do Brasil, que colocam Lula à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. A gente fala também do cenário indeterminado em Minas Gerais, com a indecisão de Cleitinho, se disputa ou não a vaga para o governo do estado, e também sobre a convenção partidária do PL, que gerou controvérsia ao reproduzir um vídeo de inteligência artificial de Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. E para falar sobre tudo isso, está por aqui Ângela Carrato, jornalista e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Tudo bem, Ângela? Olá, tudo bem com vocês também, Lucas e Jean? Prazer e honra estar aqui ao lado também dos dois outros convidados, né? Tudo ótimo por aqui também. E aí, como a Ângela já adiantou, também compõe a nossa bancada de hoje o Caio Freire, da Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude. Oi, Caio. Oi, gente, bom dia. Felicidade de estar aqui com vocês. E para fechar, está por aqui a Carmen Lúcia Rodrigues, coordenadora do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, o Sindipetro MG. Tudo bem, Carmen? Tudo bem, bom dia, Jean, bom dia, Lucas, bom dia, Caio, bom dia, Ângela, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite. Viu? Então curte o episódio, compartilha com quem se interessa aí pelo tema e deixa por aqui o seu comentário, que hoje a pauta do Enfim Sexta tem aí vários assuntos quentes. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Durante a semana, em meio às convenções realizadas por diversos partidos, novas pesquisas eleitorais desenharam o cenário das eleições de 2026 no Brasil. Na segunda e na quinta-feira, a Quest mostrou que o presidente Lula do PT, que tenta a reeleição, com vantagem no primeiro turno na Bahia, no Ceará, no Pará e em Pernambuco, enquanto Flávio Bolsonaro do PL lidera no Paraná. Em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados. O presidente aparece numericamente à frente, com 30%, contra 29% do candidato do PL. Romeu Zema, ex-governador do estado, tem 12%. Os indecisos somam 11%. Um outro levantamento da Atlas Bloomberg consolidou a vantagem de Lula. Em fevereiro, os dois candidatos apareciam empatados em um eventual segundo turno, com 46,3% das intenções de voto para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e 46,2% para Lula. Na última pesquisa, Flávio tem 42,9% contra 49,2% de votos para o Lula. Os indecisos chegam a 7,9%. E aí, diante disso, Ângela, Carmen, Caio, o resultado dessas pesquisas mostram aí que, de alguma maneira, os últimos ocorridos, né, como o envolvimento do Flávio com Vorcaro e o seu desentendimento com a Michele Bolsonaro, provocaram danos à imagem do pré-candidato. Como que vocês avaliam esses resultados? A tendência agora é o Lula crescer cada vez mais? Bom, isso aí é o nosso sonho, né? É o sonho das esquerdas, né? Que ele permanecesse assim e crescesse mais. Só que a gente está dois meses e pouco da eleição e isso parece que é pouco tempo, mas não é. Muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, né? Se a gente for lembrar aí de eleições passadas, né? Em 2018, o Haddad chegou a estar à frente do Bolsonaro ainda no início de setembro. E depois permaneceu em empate técnico um bom tempo, e mais para o final da campanha, graças, né, às fake news na época, uma campanha forte aí de pauta moral da extrema-direita, né, que eles costumam usar muito essas pautas, né, porque eles não têm um projeto de país, pelo menos não um que vá beneficiar o nosso povo. Eles vêm com as pautas morais. Então, veio forte aí as fake news, vocês devem lembrar na época,
mamadeira pornográfica, kit gay, banheiro unissex, tudo fake news e pautas assim muito absurdas, mas que fizeram reverter o resultado da eleição aí de setembro em diante. Então, eu acho que tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. A extrema-direita, ela não vai aceitar perder sem tentar, né, suas manobras, sem espernear. E esse ano eles têm aí, né, o amparo do Trump, que é uma força muito forte, né? Trump, Big Techs, inteligência artificial, isso aí tudo acho que a gente pode esperar ainda aí nessa corrida eleitoral. E vamos ver como vai ser a atuação do TSE dessa vez, né? Porque em 2018 a gente ficou estarrecido, né, de ver a campanha de difamação que foi feita e sem nenhuma reação, né, da Justiça Eleitoral. Para esse ano, a gente espera uma atuação melhor deles, porque senão a gente pode sim ter muito prejuízo aí com ataques aí da extrema-direita. Eu tenho acordo com isso que a Carmen apresenta, né? A gente está vivendo uma conjuntura que ela tem uma correlação de força que, ao mesmo tempo que tem preservado, né, tanto a porcentagem ali da base bolsonarista e da base lulista, desde pelo menos as eleições passadas, a gente vive um cenário de instabilidade, né, na correlação de força. Então, a conjuntura e o que vai acontecendo, né, pode em poucos dias modificar o cenário eleitoral. É o que a gente vem vendo, né, que está acontecendo na conjuntura brasileira e na conjuntura mineira. Então, acho que quando a gente olha para as pesquisas eleitorais e percebe que essa margem que o Lula, né, está tendo em relação ao Flávio Bolsonaro nas pesquisas, está se convertendo em eleitores indecisos, né? Então, essa migração dos eleitores do Flávio Bolsonaro não está necessariamente se convertendo num percentual de votos para o próprio Lula ou para outros candidatos. A gente vê uma migração bem considerável para uma parcela de eleitores que, né, apresentam indecisão em relação ao voto. Então, parece fazer parte, né, de a base dos indecisos da sociedade, a base que está em disputa. Se a gente sabe que cerca de 30% da população brasileira tem afiliação, né, concorda e faz campanha para o presidente Lula, sinaliza voto no presidente Lula, e que cerca de 30% da população sinaliza esse apoio para o Flávio Bolsonaro, os outros 30% permanecem em disputa. Então, qualquer movimentação da conjuntura pode causar uma alteração dessa liderança do Lula, seja para ampliar essa liderança, que é o que a gente, né, espera, o que a gente quer, inclusive contribuir enquanto organizações populares para que aconteça, né? Mas também o contrário pode acontecer, como o Carmen bem lembrou. A gente viu que nos últimos meses, né, nas próprias eleições da América Latina, a intervenção do imperialismo, das big techs, para conseguir determinar os rumos aí, né, das corridas eleitorais, por exemplo, no Peru, na Colômbia, a gente viu como é que foi o cenário eleitoral desses dois países, e eu não tenho dúvida de que as big techs e o imperialismo do Trump também estão de olho nas eleições, né, brasileiras, e que com certeza vão injetar muito poder político e econômico para conseguir intervir, né, na nossa conjuntura, no nosso cenário eleitoral, visto a importância que o Brasil tem na geopolítica e para os interesses aí estadunidenses. Bom, eu concordo com o Caio, com a Carmen. O quadro é realmente complexo. Se a gente estivesse vivendo num momento, digamos, normal, era para o presidente Lula estar aí à frente das pesquisas, mas com muita vantagem. Por quê? Porque o presidente Lula tem um trabalho magnífico. Se a gente pensar que com toda a dificuldade de ter um congresso de maioria de direita e de extrema-direita, ele tem conseguido fazer essas entregas que ele está fazendo, né? Isso, assim, é uma coisa de gigante. Então, não poderia ter uma diferença de 10 pontos ou 12 pontos. Assim, aliás, se a situação fosse normal, um Flávio Bolsonaro não poderia nem ser candidato, né? Dado a quantidade de crimes
que ele cometeu até agora. Ele é família, mas vamos focar nele, né? Então a gente está num processo eleitoral absolutamente atípico. A isso se soma o imperialismo estadunidense, que, né, já disse que não quer a eleição do Lula. Isso foi dito com todas as letras, pelo Trump, pelo Marco Rubio, por outros menores lá, né, do governo dos Estados Unidos. Então, realmente é uma eleição muito complicada, muito. Os Estados Unidos não vão intervir, não, já estão intervindo na eleição aqui. E a gente viu o que aconteceu na Colômbia, o que aconteceu no Peru, o que aconteceu em Honduras, o que aconteceu na Argentina, eleição de meio de mandato, mas o Trump simplesmente comprou as eleições, né? Ou a população argentina votava nos candidatos do Milei para o Congresso lá, ou não tinha o apoio para um pagamento de dívida lá que estrangularia o país, assim, sufocaria o país. Então a gente não pode acreditar que a coisa vai acontecer na tranquilidade. Não vai. E como tanto o Caio quanto a Carmen falaram antes, como a eleição tem uma quantidade de indecisos significativa, que pode ir tanto para lá quanto para cá, é nisso que eu acho que essas forças de extrema-direita vão jogar. E vão jogar em cima de questões muito conjunturais. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem. De novo, não é, gente? Essa conversa do Lulinha, do Fábio Luiz, né, o filho do presidente Lula, que só é chamado de Lulinha pela mídia. Na família ninguém chama ele de Lulinha, né? É Fábio Luiz. Mas a mídia, para tentar marcar essa ligação com o presidente Lula, chama o Fábio Luiz de Lulinha. De novo, desenterraram essa mentira, essa fake news, que ele teria alguma ligação com o careca do INSS, né? E aí o ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar o assunto. Gente, esse assunto está morto e enterrado. O Fábio Luiz já abriu espontaneamente os seus sigilos todos, telefone, bancário, né, de redes sociais, tudo. E não achou-se nada. Mas para que serve essa atuação do ministro do STF, né, um ministro sabidamente bolsonarista? Para manter esse assunto aí na mídia, para criar impacto e fazer esse tipo de atuação muito em cima de determinadas conjunturas e confundir a cabeça das pessoas. Porque tem essa história, né, de corrupção, etc. E eu pergunto, esse mesmo ministro que autorizou essa investigação da Polícia Federal, que, claro, não vai achar nada, mas é para fazer agito, fumaça, esse ministro, em momento algum, autorizou a investigação do Flávio Bolsonaro, que tem a questão do Dark Horse, do filme, as ligações com o Banco Master, está cheio de rolo, cheio, e isso a justiça está passando ao largo. Então, infelizmente, a gente vai ter uma eleição com uma pressão tremenda do imperialismo estadunidense e de apoiadores aqui dentro. O TSE, já tinha que estar investigando o candidato Flávio. E pela quantidade de problemas que ele apresenta, eu nem sei se essa candidatura poderia ser levada à frente, poderia ser sequer registrada. A gente tem casos como o ex-governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, cheio de irregularidades, foi autorizado a ser candidato, ganhou a eleição e foi cassado no finalzinho. Mas o estrago já tinha sido feito. Olha os rolos dele com o Banco Master no Rio, envolvendo, inclusive, a aposentadoria de funcionário público, né? Então, quer dizer, a luta vai ser muito, muito, muito desigual, né? E aí a gente bota fake news no meio, que estão aí o tempo todo, né? Então, assim, o fato do presidente Lula estar à frente nas pesquisas é muito bom, mas não pode servir de tranquilidade para todo o campo progressista. É preciso vigiar, é preciso denunciar, porque vai ser uma disputa muito desigual. O presidente Lula vai vencer, não tenho dúvida, mas vão tentar sabotar de tudo quanto é jeito. E se a extrema-direita tem o Trump, tem as Big Techs, tem muito dinheiro que vão derramar para tudo quanto é lado
nessa eleição, o presidente Lula tem o povo e tem uma militância que sempre esteve do lado dele. Ele vai ganhar, mas vai ser com muita luta. Pois é, já aqui em Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno para o governo do estado. Isso segundo a última pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira. A candidatura do parlamentar, no entanto, segue indefinida. Enquanto o Cleitinho diz que segue pré-candidato ao Palácio Tiradentes, o Republicanos anunciou que considera encerrado o projeto eleitoral do senador. No principal cenário de primeiro turno, Cleitinho registra 36% das intenções de voto. Em seguida aparecem Alexandre Calil, com 15%, Patrus Ananias, do PT, com 14%, Matheus Simões, do PSD, com 10% e Gabriel Azevedo, do MDB, com 7%. Nos demais cenários em que o senador é incluído, ele oscila entre 37% e 38%, mantendo ampla vantagem sobre os adversários. Sem o senador, a disputa perde um favorito. No único cenário de primeiro turno em que seu nome não aparece, Alexandre Calil registra 20% das intenções de voto e Patrus Ananias soma 17%, em empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Ângela, Caio e Carme, como vocês avaliam essa indefinição de Cleitinho, tão próxima do encerramento do prazo para oficializar as candidaturas, e como vocês acreditam que deve se desenhar essa disputa? Esse aí é uma pergunta, né, que cenário eleitoral, até os melhores especialistas, né, tem receio em chutar, quanto mais, né, eu, uma reles sindicalista. Talvez a mãe de Ná, sei lá. Mas o que a gente tem é um pouco do cenário, né? Eu entendo essa resistência, essa hesitação do Cleitinho, porque a gente sabe que quem pegar o estado de Minas Gerais vai pegar um desafio financeiro, fiscal enorme, né? Ele vai pegar o estado todo quebrado e completamente endividado. Então, a pessoa que vier a governar, se ela não tiver uma base muito boa, um apoio político muito forte, ela corre o risco de se queimar, de ser aí um boi de piranha, né? Porque vai pegar, como se diz, vai pegar um rabo de foguete. Agora, eu acho que isso aí também depende do cenário nacional, né? Porque o Republicanos, né, é da base do Flávio, né? Talvez essa queda aí do Flávio tenha também influenciado aí, né, a escolha dele de participar ou de não participar. E o Republicanos, por outro lado, também não quer ficar de fora da disputa, porque é palanque também para o Flávio Bolsonaro em Minas, né? Eles precisam desse palanque, mesmo que seja para queimar alguém. Então, mas eu acho que assim, até o dia 5, muita coisa ainda pode acontecer, né? E quando a gente analisar a política com o que a gente sabe, com o que a gente vê nas mídias, já é difícil. Analisar com o que está acontecendo nos bastidores, que a gente não tem assim tanta ideia, eu não me arrisco a dar nenhum palpite, assim, se ele vai sair ou se não vai sair. Certamente Republicanos deve sair com alguém, porque o Flávio não vai querer deixar de ter um palanque num dos principais colégios, né, eleitorais do país. Mas eu estou na expectativa e no aguardo, não arrisco nenhum palpite, não. Não sei, os meus colegas aí se estão mais inspirados aí para poder dar uma resposta mais precisa aí para essa pergunta. Primeiro eu quero comentar o seguinte: eu fico impressionada com a capacidade de golpismo, né, de dar golpes da direita e da extrema-direita. Eles dão golpe nos outros e neles mesmos também, né? Ok que o Cleitinho não sinalizou em momento algum que queria disputar, ele só liderava a pesquisa, uma posição assim confortável, mas não falava nada, né? Nada. Aliás, fez uma coisa absurda, que ia falhar, não foi a convenção do seu próprio partido. Então largou, né, os seus candidatos a deputado federal, estadual, que dependem do candidato majoritário, largou, né, ao léus. E aí o partido dele falou, não, agora, né, chega. Então tem essa guerra hoje interna dentro do Republicanos,
porque o Cleitinho disse, não, eu quero ser candidato, e o partido falou, não, peraí, até agora você não se moveu, não foi a convenção, então você não vai ser mais o candidato. Então tem uma disputa aí, que o prazo fatal para ela é 5 de agosto, que é quando encerra o prazo para as convenções e essa questão de candidatura tem que estar definida. Mas antes disso, já teve um outro golpe, né? O secretário do Zema, Marcelo Aro, que já foi inclusive demitido, ex-secretário do Zema, secretário do Matheus Simões, que ficou no lugar, né? O vice que ficou no lugar do Zema. Então, assim, já correram, já tiraram o Cleitinho da parada, ele se tirou, mas foi tirado também, e estão tentando emplacar esse Marcelo Zero como candidato aí dessa coligação da extrema-direita. Então é incrível como eles são golpistas, é impressionante a condição deles. Agora, tirando essa questão do golpismo, que é gravíssimo, se a gente for olhar os candidatos que estão na disputa para o governo de Minas, Patrus é disparado, eu não vou nem dizer o melhor, ele é o melhor, mas é o mais qualificado. É o mais qualificado. Porque esses outros têm experiência o quê? Municipal, experiência parlamentar, mesmo assim reduzida. Nenhum tem experiência executiva, tirando o Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte. Mas o Calil não tem o trânsito federal, não conhece, né, o governo federal, as instâncias, etc., como o Patrus conhece. Ministro 2 vezes, e não é qualquer ministro, né, gente? Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ele que implantou esses grandes, são mais de 20 projetos na área do desenvolvimento social, começando pelo Bolsa Família, o BPC, né, e tantos outros. E conhece Minas Gerais. Foi prefeito, o melhor prefeito de Belo Horizonte. Então, Minas Gerais, eu acho assim que quando o Patrus aceitou ser candidato, e aceitou que tem menos de 2 semanas, é um presente que a população de Minas Gerais recebeu. Por quê? Tem um gestor extremamente qualificado, um político sensível, que ouve. Ele implantou o orçamento participativo na Prefeitura de Belo Horizonte, não é? Então não é igual a esses outros governadores que eu faço, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, o Patrus escuta as pessoas, escuta todo mundo. Então é incrível assim. Agora, por outro lado, eu acho que a população está mostrando que entende isso. Com o quê? Menos de 2 semanas que o Patrus entrou na disputa, ele já está empatado tecnicamente com o segundo colocado e com a saída do Cleitinho, que eu acho que vai ser inevitável. Aí eu estou com uma bola de cristal na minha frente, viu, Carmen e Caio? Eu acho que não vai ter jeito do Cleitinho ser candidato. Então, a gente tem um empate técnico na cabeça, né? Entre o Patrus e o Calil. Eu acho que rapidinho o Patrus vai desempatar isso aí a favor, né, dele. Companheirado, o cenário em Minas Gerais está pegando fogo, né? As últimas semanas, a corrida para o Palácio Tiradentes mexeu bastante as coisas aqui na conjuntura mineira. E o que a gente está percebendo, né, inclusive com essa indefinição do próprio Cleitinho, contradições sendo abertas, né, no setor da direita, da extrema-direita. Então, se por um lado aí temos o Matheus Simões, que é o representante do projeto do Zema, desse projeto neoliberal, entreguista, o que a gente está vendo agora, como a Ângela bem trouxe, né, é o Marcelo Aro, ex-secretário do governo de Minas Gerais, se colocando, né, fazendo pronunciamento sobre disputa para o governo de Minas Gerais. Inclusive, o próprio Zema também se manifestou, né, dizendo que estava muito surpreso. Enfim, está sendo rasteira atrás de rasteira aqui em Minas Gerais, no campo da direita e da extrema-direita. Isso, para as forças progressistas, para as forças populares, nos interessa, né? Essa contradição entre esses projetos que representam os interesses aí, da burguesia aqui de Minas Gerais e do interesse imperialista. Tem que lembrar que estamos falando de um estado que tem uma concentração absurda, né, de minerais críticos, de terras raras. Então, igual no último ponto, é importante a gente refletir também qual que é o investimento que o próprio imperialismo, a ofensiva imperialista vai fazer para a disputa do governo de Minas Gerais também, né? A gente viu aí
que foram esses 8 anos de governo Zema e Matheus Simões, no sentido de entregar as nossas riquezas, de privatizar as nossas estatais, e com certeza vai ter também interferência, né, na disputa do governo de Minas Gerais. Então, toda movimentação que expressa essa contradição no campo, né, da direita e da extrema direita interessa ao cenário, né, eleitoral, assim, do ponto de vista aí das forças populares e progressistas de Minas Gerais. Mas eu tenho muito acordo com isso que a Ângela coloca. Eu acho que o fator mais decisivo, né, para esse cenário eleitoral aí no próximo período está localizado na candidatura do Patrus. Então, se por um lado a gente tem uma direita, uma extrema direita, né, que está aplicando rasteira um no outro, enfim, colegas do próprio partido, quando a gente olha para o cenário da disputa em Minas Gerais, a gente vê uma candidatura que tem um potencial muito grande, né? Que já sai muito bem, inclusive nas pesquisas. Então, nas últimas pesquisas, que já considera, né, a ausência do senador Cleitinho na disputa eleitoral de 2026 para o governo de Minas, a gente já vê um empate técnico entre o Calil, né, e o Patrus Ananias, assim. Então, eu acho que é um cenário importante da gente ficar de olho, porque essa candidatura do Patrus pode expressar a aglutinação de um conjunto de forças sociais, na minha opinião, que há muito tempo a gente não consegue articular em Minas Gerais em torno do debate de um projeto de Estado, né? Então, se a gente está se recuperando aí, né? Acabando 8 anos do projeto do governo Zema sendo aplicado aqui, essa candidatura do Patrus, com todo esse histórico que ele tem de políticas públicas e de conseguir pautar bandeiras de luta caras para a população mineira, né, uma candidatura que consegue expressar anseios, né, da população em relação à política. Então, aborda, né, tem um histórico que aborda muito temas importantes, como orçamento participativo, soberania alimentar, a política de restaurantes populares aqui em Belo Horizonte, que é um exemplo muito grande, né? O próprio sistema de saúde também, os avanços que a gente teve aqui na assistência social, representa, né? Então, traduz essa candidatura do Patrus como uma candidatura que tem um potencial muito grande de aglutinar setores que, inclusive, até então não estavam necessariamente com o campo progressista, né? Então, acho que essa indefinição do Cleitinho e a potencialidade, né, de uma campanha bem bonita, bem uma campanha militante mesmo, né, realizada em torno da candidatura do Patrus, coloca um cenário para nós que há muito tempo a gente não tem em Minas Gerais, que é de uma candidatura, né, que está aí na disputa, uma candidatura que tem potencial de nas próximas semanas deslanchar. Então acho que o que vai dizer, né, o cenário de Minas Gerais é o quão que as forças progressistas, as organizações populares, as entidades sindicais vão ter condição de deslanchar a própria candidatura do Patrus, inclusive para incidir nessas contradições da direita e da extrema-direita aqui no estado, né? Então, eu também não vou me arriscar a dar palpites, apesar de achar que, de fato, o Cleitinho vai acabar não saindo para a candidatura do estado, né? Por conta de toda essa contradição intrapartidária, mas também acho que o principal elemento que pode ser decisivo para a conjuntura aí está localizado, com certeza, aí na candidatura do Patrus diante dessa indefinição do Cleitinho e o quão que as forças progressistas e o campo popular vai conseguir aproveitar para fazer esse debate de projeto de Estado e colocar a nossa campanha na rua, né? Então, penso um pouco nesse sentido. Perfeito, pessoal. Então espera um momentinho que a gente já volta com o nosso Enfim Sexta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. No último sábado, dia 25, um vídeo no palco da convenção do Partido Liberal, PL, apresentou a simulação de um pronunciamento de Jair em favor da candidatura de Flávio. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou na terça-feira, dia 28, que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestasse no prazo de 48 horas sobre a utilização de sua imagem e voz em um vídeo produzido por meio de inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do Partido Liberal, né? Segundo o ministro,
A resposta era necessária para verificar se houve novo descumprimento das condições impostas ao ex-presidente durante a prisão domiciliar humanitária. Se essa hipótese fosse confirmada, Bolsonaro correria o risco de ter o benefício revogado. Por meio da sua defesa, o ex-presidente que cumpre prisão domiciliar afirmou na quarta-feira, dia 29, que não autorizou a utilização de sua imagem e voz para a produção do vídeo de inteligência artificial apresentado na Convenção Nacional do PL. E diante desse cenário, Moraes já havia alertado para um eventual grave desrespeito à legislação eleitoral por parte de Flávio Bolsonaro e do PL, podendo inclusive acarretar em inegibilidade, porque a divulgação do vídeo pode ser caracterizada como a divulgação de uma deepfake, que ocorre pela criação de conteúdo artificial para associar voz ou imagem artificiais ao candidato sem autorização. E esse tipo de conteúdo foi proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E aí, diante disso, a gente queria saber uma avaliação de você sobre quais devem ser as consequências desse episódio, né? É esse estilo da extrema-direita de o tempo todo estar criando factoides e desafiando as instituições, né? Esse foi mais um desafio. Quer dizer, a campanha, né, do Flávio Bolsonaro está desafiando as instituições brasileiras. E um desafio que é complicadíssimo para o lado deles também. Por quê? O Bolsonaro, uma vez questionado pela justiça, disse: não, eu não autorizei. Se ele não autorizou, fica por conta do Flávio e da campanha. Bom, o que a campanha está dizendo? Ah, mas isso aí não é nada de errado, isso aí é um recurso, é como se fosse um boneco enorme, só que com imagem, então não tem nada de errado nisso. Quer dizer, claro que tem, está super errado, né? E, de novo, é a campanha do Flávio tentando pressionar, né? E aí a gente, de novo, vê o TSE imóvel, sem fazer nada, né? Sem fazer nada. E criando, se foi essa a posição, se realmente não acontecer nada, criando um precedente muito grave nas eleições. Significa o quê? Então, que a inteligência artificial vai poder ser usada. E vai poder ser usada da forma que cada um quiser. Então, isso é gravíssimo, porque usa-se imagem e voz semelhante, né, praticamente igual à da figura pública real, mas põe na boca, na ação, no gesto dessa pessoa, o que quem está fazendo bem entender. E até desfazer a mentira, a fake news, o estrago já foi grande. Então, é para isso que aponta essa atitude do Flávio Bolsonaro e de sua campanha na Convenção Nacional. E, de novo, o TSE não agiu, né? Ele tem argumentado: não cometi nada de errado. Tem gente até falando: mas é uma fake news do bem. Existe fake news do bem, gente? Existe isso, né? Isso é uma cara de pau, uma disfarçatez, uma coisa absurda. Então, é esse cenário que nós vamos enfrentar. Agora, que eu digo as forças progressistas. Né? Agora, fica muito claro, por outro lado, de que lado que as big techs, de que lado que toda essa tecnologia, inclusive inteligência artificial, jogam do lado da extrema-direita. Aliás, não foi coincidência que todos os dirigentes, os donos, né, os bilionários, donos das big techs, estivessem na posse, né, nesse mandato atual do Trump, estivessem na primeira fileira. Eles são parceiros, eles estão juntos. As big techs hoje são braços do imperialismo estadunidense. Claro que cada um dos seus donos tem seus interesses, mas jogam junto com o imperialismo estadunidense. E eles têm ódio do Brasil, do governo brasileiro, do STF, porque o ministro Alexandre de Moraes, com muita certeza, ele exigiu transparência das big techs. Eu acho que todo mundo lembra da queda de braços entre o Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes há poucos meses, em que ele proibiu, e foram 29 dias sem o X, né, o antigo Twitter, poder atuar aqui no Brasil, porque não tinha escritório, não tinha representante, não tinha nada, era um clandestino no país fazendo o que bem entendia. E se o ministro aceitasse isso por parte de uma dessas
empresas, aceitaria de todas. Isso aqui virava casa de ninguém, casa sem dono, né? Então, eles não aceitam isso e toda essa pressão que veio para cima do Brasil, essas taxações absurdas, não é? O Brasil não tem superávit em relação aos Estados Unidos no comércio, é o contrário, né? É, ah, toda essa pressão, usar a lei Magnitsky, inclusive contra o ministro Alexandre de Moraes, foi retirado depois, mas a extrema-direita está dizendo que pode voltar, né? E olha, a gente não pode descartar, inclusive, coisas mais pesadas durante essa eleição, mais tumultos, não é? Inclusive envolvendo mercado financeiro, inclusive envolvendo apagões dessas big techs, apagões, claro que sempre desfavoráveis ao campo progressista, potencializando os perfis, os candidatos, né, de extrema-direita, os influenciadores de extrema-direita. Então, o jogo vai ser muito pesado, muito. E, lamentavelmente, a gente não tem no TSE hoje figuras progressistas, como a gente teve na eleição passada, né, que agiram de forma correta. E no próprio STF também, né, a presidência não está nas mãos, durante as eleições, não está nas mãos de um juiz, não vai estar nas mãos de um juiz que tem um histórico garantista, um histórico igualmente progressista. Então, todo cuidado é pouco, porque quando eu falo assim em desestabilizações, eu imagino, por exemplo, confusão que essas big techs possam criar no mercado financeiro, lançando informações erradas, dados que confundam as pessoas, que possam levar uma corrida, compra dessa ou daquela moeda, ou a corrida aos bancos, alguma coisa nessa linha. A gente não pode descartar, né? Companheirada, eu acho que esse episódio, ele traz uma preocupação que é para além do episódio isolado, né, do que aconteceu especificamente nesse vídeo aí, né, da inteligência artificial durante a convenção do PL. Eu acho que expressa justamente isso que a Ângela traz, que é o tamanho do desafio que a gente vai ter esse ano, né? Então, acho que dá para olhar para esse cenário da disputa, inclusive das redes, né? A partir de duas perspectivas. Acho que uma primeira perspectiva é essa, né, da própria justiça eleitoral. Até que ponto que o TSE, o judiciário vai ter vontade, primeiro, né, segundo, condições de garantir uma disputa justa, né, nesse processo eleitoral aqui, das eleições brasileiras. Então, coloca para nós esse questionamento, acho que precisamos ficar atento aí porque também se expressa, né? A disputa imperialista também se expressa nesse poder judiciário, né? A gente viu contradições no último período com o Moraes e o Elon Musk, como a Angela bem trouxe, mas a gente sabe que também é um processo que existe uma correlação de força, né? Dentro do judiciário e que, enfim, coloca para nós preocupações. Se, por um lado, esse ponto de vista da justiça eleitoral é bem importante para a gente ficar atento, eu acho que tem uma segunda dimensão sobre a produção, né, de vídeos com inteligência artificial, toda essa questão do impacto na corrida eleitoral, que é qual que é a resposta, né, do campo progressista, das organizações populares nessa disputa ideológica colocada, né? Eu sou formado em ciência e tecnologia, sou bacharel em ciência e tecnologia, e existe um debate no curso que olha para essas afirmações sobre a tecnologia ser neutra, a tecnologia ser necessariamente, né, a ciência e a tecnologia, né, são colocadas muitas vezes nesse lugar de neutralidade, que podem ser utilizadas de qualquer forma, enfim. E a gente sabe que quanto mais capital, né, existe para ser investido, mais possibilidade de conseguir se aproveitar dessas tecnologias para incidir em aspectos políticos, econômicos, sociais, né? Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, não tem como olhar para essa tecnologia sem considerar os conflitos de classe e as desigualdades que existem no mundo. Então, quando a gente está falando de uma tecnologia como a inteligência artificial, a gente está falando, ainda que esteja sendo popularizado o uso da inteligência artificial, inclusive da própria produção de conteúdo a partir dela, a gente percebe que nessa disputa aí das redes, da disputa ideológica, quem tem mais dinheiro
que no caso né, são nossos inimigos, a extrema-direita financiada pelo imperialismo, vai ter mais condições de colocar peso nessa disputa, inclusive trazendo essa desinformação, né? Que a gente vê acontecer aí em todos os últimos processos eleitorais que a extrema-direita participou. Já é de praxe essa postura da desinformação, do pânico moral, do pânico social como elementos políticos, né? Então, acho que a segunda dimensão para a gente olhar para esse desafio é justamente do ponto de vista das nossas tarefas enquanto campo progressista, enquanto campo popular, assim. Acho que vamos ter que nos apropriar cada vez mais de técnicas para conseguir fazer a disputa ideológica, né, nas ruas, nas redes, porque a melhor maneira, né, de conseguir combater a desinformação é conseguir fazer a disputa olho no olho, é conseguir fazer a disputa, né, inclusive de conscientização em torno da produção, né, de conteúdos que não são verdadeiros, as, né, famosas fake news aí, e num cenário em que a gente tem uma desigualdade, né, inclusive de financiamento aí, né, para a produção desse tipo de conteúdo, a gente sabe que o nosso trabalho vai ser muito grande enquanto organização popular. Então a gente tem muitos debates, o Brasil de fato, inclusive, é uma referência nesse debate da comunicação popular e comunitária. E me parece que para esse desafio de combater, né, o poder dos milionários, dos bilionários, dos interesses estadunidenses, só a organização popular e a construção, né, de uma educação popular a partir da comunicação é que vai conseguir combater os efeitos nefastos que essa inteligência artificial, essa produção de conteúdos falsos pode provocar na vida do povo brasileiro, na vida do povo mineiro. Então, acho que mais do que nunca, a gente vai ter esse desafio de olhar para esse processo da disputa ideológica, do combate a fake news, de conseguir intervir com os nossos conteúdos nas redes sociais, né? WhatsApp, Instagram, o X, enfim, para conseguir, por um lado, denunciar esse projeto da extrema-direita, combater a fake news, mas por outro, que eu acho que é o mais importante, que é conseguir anunciar o que é esse projeto do campo progressista, o que é esse projeto do campo popular e qual que é o conjunto de transformações que a gente espera e quer e vai lutar para o povo brasileiro, né? Então acho que vamos ter aí um desafio muito grande de combater essa máquina de desinformação, mas que com coletividade a gente tem condições também de entrar nessa disputa, porque se do lado de lá eles têm dinheiro, do lado de cá a gente tem povo, né? Tem povo organizado, tem a presença nos territórios, nas escolas, nas universidades, nas periferias, nas igrejas, e eu acho que temos que apostar nesse caminho para conseguir combater a expressão dessa desinformação e disputa ideológica que a gente vê nesse caso aí da convenção do PL. Estou totalmente de acordo, né, com os nossos dois colegas aí. Eu acho que esse novo formato das fake news vão ser o principal desafio nosso nessas eleições desse ano e que a gente vai ter que ter, sim, uma presença muito forte, né, com o povo para poder ajudar a combater isso aí. E também um caminho que a gente tem, e que eu acho que a gente tem que seguir também para conseguir começar a moralizar isso aí, é cobrar a justiça, cobrar o TSE. Porque juízes e ministros, eles não gostam de desgaste político. Se esse evento tivesse acontecido em uma outra convenção de um partido menos importante, um político que não tivesse o peso do Flávio Bolsonaro, talvez o resultado disso fosse diferente. Mas a família Bolsonaro, apesar das atrapalhadas, ainda tem uma força política muito grande e juiz nenhum quer desgaste político. Mas o povo também nas ruas cobrando, eh, escancarando, né, essa falta de atuação do TSE, pode causar também desgaste político. Então, pode ser que o TSE, sentindo essa força do povo aí, seja impelido, seja quase que obrigado, né, a tomar, né, medidas mínimas aí, né, para tornar essa disputa um pouco mais decente. Não é o principal caminho, mas eu acho que é um caminho paralelo que a gente tem que seguir também, porque senão nós vamos ficar o resto da vida aí, né, à mercê, né, dessa justiça, né, entre aspas, muito mais ligada à política do que à justiça, né, propriamente dita.
Pessoal, dito isso, o nosso Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. A gente queria muito agradecer a participação da Ângela, do Caio e da Carmen, que estão estreando aqui no Enfim Sexta com bastante glória. Eu que agradeço muito o convite, tá, gente? Se quiserem me chamar outras vezes, é sempre muito bom encontrar os companheiros aí para bater um papo. Também Bom estou estar às aqui com ordens. Foi você. ótima conversa com o Caio, com a Carmen, com o Lucas e o Jean e com todos vocês que vão nos assistir ou estão nos assistindo. Valeu, obrigado, até uma próxima. Muito bom estar aqui com vocês, companheirada. Muito obrigado pelo convite, estamos aí à disposição e bora pra cima. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube, na rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio e compartilhar com os seus amigos. Um abraço. Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Basta buscar @Brasil de Fato MG. Acompanhe também o nosso site brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana e um grande abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá! Este episódio do Enfim Sexta teve a apresentação de Jean Silva e Lucas Wilker, a produção é do Lucas Wilker, o roteiro é do Jean Silva e a edição de áudio fica por conta de Lucas Wilker com divulgação de Lucileia Miranda.